Vamos para Efésios capítulo 6, 10 a seguir. Vamos ler 5:21, que é o costume nesse estudo. 5:21 e 6, 10 a seguir, ok? 5:21, a igreja diz: 1, 2, 3. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. 6, 10 a seguir. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Transparência. Que Deus abençoe a todos. Senhor, fala conosco as tuas palavras, confirma todo o teu propósito. Aqui estamos para ouvir, para aprender, para entender e praticar, pela unção e graça do Espírito Santo. Quantos concordam, diga amém. Tome assento. Mãe Carla Soares, bem-vinda. Deus abençoe. Mãe Daniele, pastora Daniele, Hermínia Randal, Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Vamos prosseguir. Nós já falamos da batalha espiritual na família. Começamos a falar, para encerrar essa parte que nós temos falado no seminário sobre o avivamento bíblico necessário para estes dias. E eu quero ir direto já no assunto. Nós vamos falar hoje, dando sequência à terça, que nós falamos da batalha espiritual na família. Vamos falar sobre a oposição, a sujeição da família a Deus. Deus quer a sujeição, sim ou não? Nós temos que ser sujeitos uns aos, mas então o primeiro que eu tenho que me sujeitar é a quem? A Deus. Então, o grande trunfo de Satanás é não permitir que eu me sujeite a Deus, porque ele sabe que se eu fizer isso, eu sou mais que abençoado. A minha família é abençoada, o meu ministério é abençoado, a minha vida vence as batalhas, eu chego nos lugares onde Deus marcou. Se eu me sujeitar a Deus, acabou, já sou mais que vencedor. E o diabo sabe disso, e ele trabalha das diversas formas para que a gente não se sujeite, para que nós não obedeçamos. E ele quer exaltar muitas vezes a nossa inteligência, para que a gente não aceite. E a serpente entrou no jardim e exaltou a inteligência da Eva. É verdade? Não, mas você será, você poderá, você saberá. Soberba da vida. Um dos triunfos, um dos trunfos. E aí ela pega e cai naquele engano todo.
Então, o inimigo quer que você acredite que não se sujeitando a Deus, tem Deus e é livre. Mas isso é uma mentira, porque a palavra diz que para que eu me sujeite a Deus, a primeira de todas as obras é negar a mim mesmo. Para que eu me sujeite de verdade a Deus, a primeira grande obra é negar a mim mesmo. E a serpente, ela vem exaltando a mim, me dando razões, me dando motivos, me dando os porquês. E aí a gente tem razão, mas não tem casa. Tem razão, mas não tem casamento. Tem razão, mas não tem alegria. Tem razão, mas não tem realizações. Tem razão, mas não tem liberdade. Tem razão, mas não tem segurança. Então nós temos que entender que há uma batalha espiritual que tem que ser vencida. A vida não é um playground, como nós falamos, não é um jardim de brincadeiras. A vida é um campo de batalha. A vida é um campo de guerra. Quanto mais idade a gente alcança, mais a gente descobre isso. Pergunte para a irmã Ana se ela não teve as guerras, se não tem até hoje, com 87 anos. A vida não brinca. Escrevi no meu Face hoje, no banner de hoje, eu falei que a vida não brinca com a gente, não brinque com a vida. Mas Jesus é a vida. Então eu tenho que entrar nesse Cristo para viver a vida. E para entrar nesse Cristo é a negação de mim. Negação no bom sentido. Porque eu tenho que ser quem eu sou em Cristo. Então, aos moldes de Cristo, aos moldes da palavra. E nós vamos ver alguma coisa a respeito disso. Primeiro, do ponto de vista da família, que é o que nós estamos tratando, e que é a base que fundamenta uma vida realmente cristã. Se na minha casa a coisa não acontece, na igreja é tudo farsa. Está entendendo ou não? Porque o lugar que eu tenho que ser cristão principal é onde eu moro. Ali que a minha vida resplandece, que é colocada no veladouro. E a casa ilumina. É lá que eu mostro que realmente o que eu aprendi eu vivo. Então, vamos por esse caminho e vamos entender algumas coisas. É interessante porque muitas vezes o Senhor levanta o marido e a esposa desce. Aí ele levanta a esposa, o marido desce. Tem hora que o esposo quer tudo com Deus e a esposa está segurando. Aí a esposa é trabalhada e resolve. E ela quer tudo com Deus, aí o esposo segura. E aí vem aquelas razões infundadas. Eu queria, você não queria, agora por que eu tenho que querer? Olha que absurdo. Ao invés de falar assim, graças a Deus consegui, agora vamos. Não, mas quer discutir, quer ter razão. Irmãos, é por isso que a exaltação, o orgulho, é tudo que é raiz de males. Entendeu? Aí o marido quer ir para a igreja, a mulher fala que está indo para a igreja demais. Mas esquece que ele ia para o bar todo dia. Esquece que aí tinha outras tantas coisas que aconteciam. Agora ele quer ser de Deus, mas não pode porque está demais. Quando é que Deus vai ocupar a nossa casa? Quando é que Deus vai tomar a família toda? Está entendendo? Existe uma fúria, irmãos, e uma campanha orquestrada pelo inferno para destruir não só a sua família, mas a noção de ser família, conforme os padrões de Deus. Por quê? Porque isso que eu estou falando, o diabo sabe, tem convicção que é assim mesmo, que se a família funcionar, tudo vai bem. Então ele quer agir lá. Por isso nós estamos vivendo uma época do 5º casamento, do 7º divórcio, do 9º casamento. Parece uma loucura, não parece? Tem gente que já casou 12 vezes. Então, meus irmãos, o diabo quer mudar isso no nosso coração e na nossa mente. E se você observar os filmes, eles estão trabalhando isso. Se você observar as narrativas de algumas
mentes que influenciam, elas estão trabalhando isso. Para mudar o conceito normal de família. Como é que é esse negócio? Não, o marido não pode ser cabeça, não. E quantos de nós que estamos na igreja, que passamos pela faculdade, e que fomos cooptados, que a mulher não pode ser submissa ao marido, que isso é escravidão. O feminismo tomou muitos dos nossos jovens, das nossas jovens, muitos. Aí é uma briga, parece que está tocando, está ferindo. Não é assim. Nós fomos feitos para termos comunhão uns com os outros. E a comunhão tem que ser respeitando quem é o outro. Quem é esse? É o marido. Então é o cabeça, pronto, acabou. Não é o cabeça déspota, não é o cabeça mau, não é o cabeça porque ele é exaltado, não. Ele é o cabeça como papel, para que essa casa funcione. E toda pessoa que ama vai querer realmente ter um esposo cabeça, que possa realmente se tranquilizar, se sentir segura com ele. Qual é o mal nisso? Aí o marido tem que amar a esposa como Cristo, porque ela se deu para ele, ela se rendeu a ele, ela se entregou, ela deu a história dela para esse camarada, ela merece ser amada desse jeito. E a coisa é simples, mas aí vão complicando. Ah, mas eu faço isso para essa casa, eu faço aquilo. Aí vem os índices, né? Quando a mulher ganha mais que o marido, aí ela não se sujeita mais ao marido, porque agora ela que ganha mais. E quem falou que alguém é sujeito, é assim ou aquilo, por causa de dinheiro ou posição? É uma determinação para que o lar funcione. E quem deu essa determinação é a pessoa mais pura, mais amorosa, mais fiel, mais maravilhosa que você possa conhecer. Deus sabe o que está falando. Deus sabe o que está doutrinando. Aí o diabo vem como uma serpente no jardim e quer te convencer que isso não é assim. Mas esse é um tempo muito difícil para você falar sobre isso. Sim, a vida com Jesus é um campo de batalha. O inimigo que está contra nós, Satanás, é muito mais forte que todos nós. Somente nos sujeitando a Cristo venceremos ele. O que eu disse? E como que eu me sujeito a Cristo? Sujeitando a palavra. Me sujeitando à vontade de Deus. Se não for por aí, não vai funcionar. Ah, mas olha, lá em casa quem manda sou eu, pastor. Eu sou a esposa e quem manda sou eu e está funcionando. Funcionando para você. Seu marido não vai suportar isso. Porque a coisa se suporta nos moldes de Deus. Não é nos moldes da religião. Não é nos moldes do pastor que pensa isso ou aquilo. Não, é só ler a Bíblia. A Bíblia não é molde de religião, a Bíblia é os moldes de Deus. Tem glória a Deus não, né? A Bíblia é o padrão de Deus. É Deus que sabe como funciona, é Deus que sabe como dá certo. Você e eu não sabemos de nada, Deus sabe de tudo. Por que não nos render? Paulo usa uma imagem militar para ilustrar esse conflito cristão com o diabo. E essa época que Paulo usa isso, muito mais, o pessoal sabia direitinho o que Paulo estava falando, porque eles viviam no meio desse império romano. Ele, quando falava sobre isso, o versículo 20 aí, revela que ele estava acorrentado com um soldado romano. E ele sabe o que está falando, porque também foi soldado romano. E aí, meus irmãos, para vencer essa batalha, nós temos que ter o equipamento de guerra. Você quer vencer o inimigo, estuda ele. Agora, você quer ser ludibriado, enganado? Não interessa nisso. Já viu que nas igrejas, quando alguém começa a falar do que Satanás faz, do que Satanás opera, do que ele é capaz, o camarada falou mais do diabo do que de Jesus. Mas tem hora, irmão, que a gente precisa saber o que ele faz. E aí já é uma narrativa para impedir as pessoas de falar o que precisa falar. Nós estamos em guerra.
O diabo, mais que a igreja, está sabendo que está na hora de Jesus voltar, mais que em qualquer outro tempo, e ele quer adeptos para ele. Ele já sabe que ele vai ser condenado ao lago de fogo e enxofre, Apocalipse 20:10. Ele quer pelejar para tirar pessoas de Deus, para ser condenada com ele. Então se lava no sangue de Jesus, se levanta para a palavra de Deus, se sujeita à palavra de Deus, e vamos vencer com a nossa família. Como cristãos, nós enfrentamos no mínimo 3 inimigos, que a partir dos 3, outros tantos aparecem, que são o mundo, a carne e o diabo. Põe aí Efésios 2, abra aí Efésios 2, fica com a carta de Paulo aos Efésios aberta. Põe também DCM Efésios 2, vamos ler os 3 primeiros versículos. Olha o que diz, nós vamos achar os 3 inimigos aqui. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, quando a gente fazia essas coisas, filhos da ira, como os outros também. Então nós temos esses 3 inimigos, o mundo, a carne e o diabo. E eles operam de maneiras terríveis, e se ajustam nessas maneiras que operam. O mundo refere-se ao sistema ao nosso redor, que se opõe a Deus, e satisfaz a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida. 1 de João 2, 15 a 17, vai falar sobre isso. Então, e essas são as armas que o diabo sempre usou desde o jardim para destruir aquilo que Deus quer construir. E o mundo, meus irmãos, é uma sociedade sem Deus. E por que eles têm que dar palpite na sociedade cristã? E por que nós temos que ouvir certos filósofos para saber comportamentos cristãos? E por que nós temos que ouvir certos pensadores lá nesse mundo, nesse sistema, para nos ajudar em alguma coisa? Então, meus irmãos, nós precisamos converter as nossas vidas à sociedade de Deus, à sociedade cristã, transportados das trevas para a maravilhosa luz, das regras dos homens para os mandamentos do Senhor, das doutrinas humanistas e outras tantas istas por aí, para as doutrinas bíblicas do Senhor. É uma conversão. A didaquê de Deus tem que nos dirigir, ou seja, a doutrina de Deus tem que habitar em nós e nos dirigir. Segundo, a carne. O mundo é uma coisa e o seu sistema. Agora, a carne, que é a velha natureza que herdamos de Adão, uma natureza que se opõe a Deus e que não é capaz de fazer qualquer coisa espiritual para agradar Deus. Por isso diz que nós estávamos mortos em delitos e ofensas. Nós estávamos mortos porque vivíamos na prática da carne, das coisas da carne, dos desejos da carne, o pendão da carne que é a morte. Mortos morrendo cada vez mais. E aí, meus irmãos, essa natureza vem lá do jardim para as pessoas, mas por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, ele venceu o mundo, ele venceu a carne, e ele venceu o diabo. O terceiro oponente é o diabo, que age sabedor e conhecedor dessas coisas, que o sistema
do mundo é um sistema anti-Deus, é um sistema anticristo, e que o desejo da carne é anticristo. Basta ler Gálatas 5, 17 a seguir, 19 a seguir, você vai ver todas as obras da carne. E o diabo age nessas coisas, age nos desejos, nas vontades, nas ilusões, ele age nas decepções, ele age nos sonhos, ele cria fantasias. Por isso que tem que haver uma conversão, porque o diabo usa tudo isso. A pessoa sabe que está desgraçando a vida e continua dizendo que é livre. E ainda festeja essa liberdade de morte, porque eu já estive lá e já fiz isso. Bendito é o Senhor que liberta, que salva, que converte e que faz nascer de novo. Então, nós não estamos lutando para conquistarmos a vitória, mas quando nós nos convertemos ao Senhor, nós já estamos lutando em vitória, porque em Cristo somos mais que vencedores. Quando estamos em Cristo, o Espírito Santo nos capacita, ele faz com que apropriemos da verdadeira fé, e essa fé é a razão da vitória. Por isso 1 de João 5,4, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, se eu não me levantar, me armar, me estruturar, me colocar sujeito a Deus, obediente à palavra, eu não vou vencer. É uma ilusão, é uma fantasia. Por isso que a igreja vai sair de dentro da igreja, porque tem gente que vai estar na igreja convencido da verdade, mas não convertido à verdade. Vai ser informado, mas não vai ser formado. Vai ter inteligência para até compreender coisas espirituais, mas não será espiritual. Viverá tão perto de Deus e tão longe ao mesmo tempo. Estará tão perto da salvação, mas tão condenado ao inferno. É necessário conversão, preste atenção, deixa para conversar depois. Estou falando de algo que é muito importante para a sua e a minha eternidade. É necessário conversão, é necessário nascer de novo. E não é você que se nasce de novo, são as suas atitudes, as minhas atitudes, que lutando para agradar a Deus, que traz graça e que me torna nascido de novo pela graça. Pela graça sois salvos. Paulo, ao partir para concluir sua carta aos Efésios, nos revela 4 verdades para vivermos uma vida de vitoriosos. O comentarista Wiersbe está nos ajudando nesse estudo aqui, viu? O inimigo, primeira verdade para vivermos uma vida de vitoriosos. Primeiro, o inimigo. Se não soubermos quem é o inimigo, onde ele está e o que é capaz de fazer, teremos dificuldades em derrotá-lo. Porque tem hora que você pensa que é uma coisa para você ser feliz. Ah, eu vou sair com aquele homem porque meu marido não me faz feliz e eu quero ser feliz. Sair com aquele homem chama adultério, adultério chama condenação eterna. Isso é ser feliz? É aquele caso da irmã que estava na igreja, pessoal abençoado, há muitos anos atrás. E aí ela, pela internet, olhe para frente, pela internet, conheceu um camarada que falou coisas lindas para ela, que o marido não falava. Porque o marido, aí deu atenção ao cara. O cara convenceu ela
de pegar um cartão de crédito emprestado, porque ela não tinha, comprar a passagem e ir para a Turquia encontrar com o cara. Você acredita nisso? Como que pode um ser inteligente cair numa esparrela dessa? Pode, qualquer um de nós podemos cair nisso. Começa a dar lugar para você ver se o diabo não te convence. Porque a questão não é o poder que eu tenho de inteligência, é o poder que o diabo tem de convencer a minha inteligência. Porque ele vai trabalhar com ela. E aí ela vai, ela compra, e ela deixa o marido, os filhos, e vai. E como eu conheci a história, eu entrei no Facebook para ver alguma coisa, e está lá ela dizendo que estava feliz. Deixou o marido, deixou os filhos, estava em adultério, numa outra nação, abandonou Deus e estava feliz. Aí eu não aguentei, eu acho que foi o Espírito Santo, que eu não sou de entrar nessas coisas e não gosto, porque o povo é sem educação demais. Não é? Você põe um comentário lá, Deus me livre. Aí eu entrei no como é que fala? No secreto lá, como é que fala? Pelo Facebook, direct, como é que é? É aquele lá, pronto. Os universitários me ajudou hoje. Não. Aí, foi lá assim, como alguém pode estar feliz em adultério, deixando esposo e filhos e Deus? Só pus essa pergunta. Passou 2 semanas, ela estava de volta, reconciliando. Na igreja dela, não era da nossa. Porque havia uma ilusão plantada. A mulher estava desgraçando a vida toda e sentindo-se bem. Você acha que a Eva tomou do fruto sentindo-se mal? Era o que ela desejava, ela foi convencida. Só que o que ela estava sentindo bem, estava acabando com a vida dela e com a família dela. Está entendendo ou não? Deus nos instrui sobre o inimigo, não apenas em Efésios, mas ao longo de toda a Bíblia, de modo que não há motivos para sermos pegos de surpresa. Desde o jardim, começa Deus nos instruir a respeito do adversário. Paulo, lá em 2 Coríntios 11, já está falando, eu tenho temor no meu coração, de que a serpente também engane vocês. Ele está trazendo toda essa trajetória de um diabo destruidor, de um diabo que convence Davi para não ir na guerra, mas levanta Davi no palácio para ver Batseba tomando banho, de um diabo destruidor. Aí ele vai convencendo, ele vai trabalhando, e as pessoas numa ilusão, pensando que são felizes, aniquilando sua história de salvação. Está me ouvindo? O inimigo tem vários nomes. Diabo, que significa acusador. Tem hora que eu estou pregando aqui, tem gente aí no banco acusando. Por que ele fala assim? Por que ele pensa assim? Quem que ele acha que é? Eu não acho que eu não sou ninguém. Eu sou um zero nada sem Deus. Um saco de lixo furado sem Deus. Agora, quando ele está em mim, eu luto para agradar ele. E para fazer a vontade dele. É isso. E se você tivesse aqui, qualquer um de vocês, estivessem aqui e fosse honesto dessa forma, Deus falaria as mesmas coisas. Porque eu não estou aqui para falar as coisas minhas. Eu quero ser salvo. Eu quero morar no céu. E não estou me defendendo. Eu estou falando coisas para a gente acordar. Ele é um acusador. Ele acusa o povo de Deus de dia e de noite diante do trono de Deus. Põe lá, Apocalipse 12, 7 a 11, por favor. Abra a sua Bíblia. Apocalipse 12, 7 a 11 e depois volta para Efésios. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos.
mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ele é o enganador. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Áudios como esse que eu falei aí, é coisa do diabo. Nós não somos destruidores. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Glórias a Deus. Satanás é outro nome, significa adversário, pois ele é o inimigo de Deus. Também é chamado de tentador, Mateus 4:3, homicida e mentiroso, João 8:44, é comparado a um leão que ruge, 1 de Pedro 5:8, ele ruge como se fosse um leão. Também há uma serpente, Gênesis 3:1 e Apocalipse que lemos 12:9. Também há um anjo de luz, segundo aos Coríntios 11:13-15, sendo também denominado o Deus deste século, segundo aos Coríntios 4:4. Estes nomes estão revelando o inimigo que nós temos, onde ele age, como ele age. Ele é um acusador. Quando Deus falou bem de Jó, ele disse: mas é porque tu dá, tira e tu vai ver que ele vai negar. E aí vem as acusações. Os ajudantes de Satanás, ele tem ajudantes. Ele, como foi um dos grandes anjos de Deus, um querubim ungido, ele conhece o sistema de Deus e adotou o sistema de Deus no sentido de organização para o reino das trevas. Como Deus tem os seus aliados, ele também tem. Como Deus organiza nas hierarquias, ele também. Se você estudar libertação, você vai ver que tem anjos ao lado de Satanás, anjos caídos, claro. Tem principados nos continentes, responsável pelo continente, e naquele continente os responsáveis pelas nações, naquelas nações os responsáveis pelas cidades, naquelas cidades os responsáveis pelos bairros, pelas regiões, pelas províncias, porque ele não é onipotente, onisciente, onipresente, ele precisa de uma rede de informações para saber o que fazer, e nós lutamos contra estes. Paulo chama de principados e potestades, dominadores, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Charles Williams propõe a seguinte tradução para esse versículo: pois nossa peleja não é somente contra inimigos humanos, mas contra os governantes, autoridades de poderes cósmicos deste mundo tenebroso, ou seja, contra os exércitos de espíritos do mal que nos desafiam na luta celestial. Isso nos revela a existência de um exército de criaturas demoníacas contra os cristãos. E eles não estão brincando, só que eles agem com sutilezas, sorrateiramente, camufla, arruma uma confusãozinha, um desejozinho, uma coisinha pequenininha, e daqui a um pouco o mal todo já aconteceu. O maior psicólogo depois de Jesus chama-se Satanás. Ele estuda o comportamento humano, as reações humanas.
ele lança setas para esperar de você reações. Por isso, se você fica com medo, ele sabe que você está com medo, ele sente o cheiro do medo. Por isso, quando algum espírito contrário se levantar, se você tem Deus, levanta a sua mão e repreenda no nome de Jesus. Em especial, esses diabos, esses demônios, eles atuam contra as famílias cristãs, porque é lá que nasce o bom para o reino. Se as famílias cristãs forem realmente de Deus, os filhos serão de Deus, os filhos terão caráter, os filhos vão comprar e pagar, os filhos vão falar e cumprir, os filhos terão uma natureza cristã. Então ele tem que trabalhar contra a base do cristianismo, a base do cristianismo do ponto de vista físico que eu estou falando, porque a base de tudo é Jesus, a pedra fundamental. Mas no sentido que estamos falando, é a família, é lá que a gente é lá que os filhos aprendem a amar, aprendem a respeitar, aprendem o que é lar, aprendem o que é ser marido, o que é ser esposa. É uma base que, se funcionar conforme a palavra, dali nascem missionários, dali nascem homens de Deus, médicos missionários, arquitetos missionários, todos, onde forem, que seja profissão ou integralizados na obra, serão homens e mulheres de Deus. Não terão distúrbios, não terão traumas, porque os pais que se sujeitam à palavra, trabalharão isso nos seus filhos. Então, meus irmãos, o apóstolo João também deixa claro que 1/3 dos anjos caíram junto com Satanás quando houve a grande rebelião, Apocalipse 12:4, e naquela rebelião que o diabo cai, que era o querubim ungido, que era Lúcifer, né? Na verdade, Lúcifer é anjo de luz, é um nome bonito, só que a gente sabe que é do diabo, então fica feio. Mas era um nome bonito e forte, não é? Lúcifer. Agora a gente fala, sai para lá, que não. Mas era o querubim ungido, e ele era tão inteligente, sabe, que ele convenceu 1/3 parte dos anjos. Milhares e milhares de anjos caíram com ele. Tem anjos que estão trancanfiados, que vão ser soltos só no grande milênio, porque são terríveis. Então João nos revela isso, e Daniel escreveu que os anjos de Satanás também lutam para obter controle de nações. Capítulo 10, Daniel se propõe a orar, e aí vem o anjo de guerra, o Miguel, para trazer resposta para Daniel, e há uma oposição, príncipe da Pérsia, príncipe da Grécia. Lembra do que eu falei da hierarquia? Porque tem alguém orando por Israel, e aí há uma oposição, há uma guerra, e guerra forte e feia, porque o Miguel precisou de ajuda, o Gabriel, que é o anjo mensageiro, precisou de ajuda, e aí tem que vir o Miguel, o anjo de guerra, para ajudar na batalha. Há uma guerra, não vacila, não brinca, persevera. Se Daniel não continuasse na perseverança, não haveria conclusão, mas ele continuou na oração, no propósito, até que o anjo chegou e disse, a batalha foi ganha. Aleluia. Há uma batalha espiritual em andamento neste mundo, há uma guerra. Tem hora que o casal, o marido está fora de casa, a esposa às vezes em casa, ou fora também trabalhando, depende de cada configuração de lá, e aí está com saudade de chegar em casa, está com vontade de chegar, abraçar a sua esposa, está com vontade de chegar, abraçar o seu esposo, reconsiderar certas coisas que não está pegando bem entre eles, etc. E quando chega em casa, o coração fica irado e não faz mais. O que é isso, irmão? Se o desejo era consertar, conversar, resolver, nós temos que nos levantar. Falou, diabo, sai daqui em nome de Jesus Cristo, eu amo meu esposo, eu amo minha esposa, nós vamos conversar e a coisa vai se resolver, porque Jesus é o nosso Senhor. Então há uma batalha. Tendo consciência desse fato,
Andar em vitória torna-se algo de importância vital para nós e para Deus. Andar em vitória é andar em Cristo. Andar em Cristo é andar na palavra. Não abra mão disso, pelo amor de Deus. Sua família tem que vencer, você tem que vencer. E se nós vencermos, a igreja vence e o nome do Senhor é glorificado. Meus irmãos, quantas famílias destruídas pelo inimigo? Sim ou não? Pessoas que se amavam. Meu Deus, que casamento lindo foi aquele. Que palavras lindas, e foram sinceras, e foram honestas. A declaração voluntária do amor. E agora estão se odiando, degladiando, brigando na lei. Se vê, mata. Como assim? Quantos pais, mães, filhos foram vencidas pelo ódio que o inimigo lançou? Filhas que amavam o pai, amavam a mãe, respeitavam, consideravam. Aí apareceu um menino perdido, sem escrúpulos, sem honestidade, tirou a filha da casa e ainda fez a filha odiar o pai e a mãe. Meu Deus do céu, se isso não é o diabo. Porque o maior absurdo de uma filha é odiar pai e mãe, ou não? O maior absurdo de um filho é odiar pai e mãe. São as pessoas que deram as vidas por nós. Parece que vocês não concordam? Porque se não concordar, está todo mundo condenado. Porque a gente tem que honrar pai e mãe. Nós temos que respeitar pai e mãe. Não interessa o que eles fizeram, interessa quem eu sou em Cristo. Olha, o cerne da questão é que nossa batalha não é contra os seres humanos. Nossa luta não é, que o texto diz, não é contra a carne e o sangue. Só que a gente se degladeia, xinga o outro, briga com o outro, maltrata o outro. Tem esposa que fala mal do marido para as pessoas. Precisa converter, não precisa? Falar mal do próprio marido, você está falando mal de você mesmo. Porque o corpo é trocado, você não sabia? Quando a gente casa, troca o corpo. Como assim? O corpo da esposa é do 1 Coríntios 7, 1 a 3. É do marido. E o corpo do marido é da esposa. Por isso que a Bíblia diz, e nós já estudamos sobre isso, que o marido que trata bem a esposa, alimenta o seu próprio corpo. Deus faz isso para a gente virar gente boa. Você entende isso? Então, nós temos que lutar contra o diabo. Você não tem que atacar o irmão, atacar a irmã, atacar o marido, a esposa, o filho, o pai. Você tem que atacar o diabo. E conversar entre si e resolver o problema como gente adulta cristã. Está pegando? Vamos tratar. Agora tem umas esposas que, pelo amor de Deus, está falando o que é certo, está falando o que é correto, está arrumando briga. Não, mas não é assim. Mas não precisa falar assim. Pelo amor de Deus, vamos amadurecer. Aí a esposa fala e o marido pega. Não, você não pode falar assim comigo, não sei o quê. Amadurece, trata o assunto. Quando a gente for tratar algo, põe o diabo lá no inferno e põe o Espírito Santo no coração. E trata o que tem que tratar, porque muitas vezes a maioria dos casais não trata o que tem que tratar. E aí cria uma bomba. E a bomba vai aperfeiçoando. E daqui um pouco, pum! Tem que tratar. Tem que curar. Tem que sarar. Está gostando? Então a nossa luta, meus irmãos, é contra os poderes espirituais. Estamos perdendo tempo lutando contra pessoas, quando deveríamos lutar contra o diabo, que procura controlar os indivíduos e transformá-los em inimigos da família e da obra de Deus. Prejudica.
Escute, durante o ministério de Paulo em Éfeso, ocorreu um tumulto que poderia ter destruído a igreja. Atos 19, 21 a seguir, por causa da Diana dos Efésios, aquela coisa Diana dos Efésios e tudo mais. Essa revolta não foi causada apenas por Demétrios e seus companheiros. Por trás deles estavam Satanás e seus ajudantes. Sem dúvida, Paulo e a igreja oraram, e a oposição foi calada. Era para morrer Paulo, era para morrer quase todos ali. Mas Deus é poderoso. O diabo cria tumultos, cria fofoca, cria levante. É uma coisa de louco. Hoje as pessoas são sensíveis demais, pronto. Sensíveis demais para elas e insensíveis para Deus. Qualquer coisa me feriu, eu vou sair, e aí não adianta você conversar nada. Não adianta, porque está ferida e agora não é assim. Irmão, se a gente é crente, feriu, tem que sarar, curar, tratar e perdoar um ao outro. Ou não é assim? Por favor, é assim ou não? Mas o que as pessoas fazem? Não, eu já sei o que vai dar. O que vai dar o quê? Se pedir perdão, vai dar perdão. Ou você quer que, pedindo perdão, a pessoa mude aos seus moldes? Aí é diferente. Porque a gente não tem que esperar que as pessoas mudem aos nossos moldes. As pessoas serão pessoas que são, dos moldes que elas foram formadas, criadas. Elas têm as lutas delas, nós temos as nossas. Mas nós nos amamos, perdoamos e cada um ajuda um ao outro. E a gente vai crescendo e aperfeiçoando na graça. Então, as aptidões de Satanás. As admoestações de Paulo indicam que Satanás é um inimigo forte. 6, de 10 a 12. O que está escrito aí nos Efésios? Demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados, contra potestades, príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por que ele manda a gente se fortalecer? E na força não nossa, mas na de Deus? Porque o diabo é forte. E vai ter o dia mau, vai ter o dia dos levantes, vai ter o dia que a pessoa quer chutar o pau da barraca, e com razão, entre aspas, quer brigar com todo mundo e com razão, quer falar mal de todo mundo e com razão, mas não é assim. Tem que revestir de Deus, tem que revestir da armadura de Deus. A gente vai ver algo bem rápido sobre a armadura também. Então, meus irmãos, o diabo ele quer destruir. Nós precisamos do poder de Deus para sermos capazes de enfrentá-lo. Não devemos jamais subestimar o poder do diabo. Segundo aos Coríntios 2, 10 e 11, coloca aí por favor, DCM. Segundo aos Coríntios 2, versículos 10 e 11. Não é, meus irmãos, não é de admirar, olha lá. Segundo aos Coríntios 10 e 11, é isso aí. 2, 10 e 11. A quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem a perdoei, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás. Aí o que ele diz? Porque não ignoramos os seus ardis. O diabo tem ardis. O seguinte versículo diz o que aí? Só para mim recordar aqui. Deixa eu... Não, tudo bem. Pode deixar. Agora vamos lá. Segundo aos Coríntios 11, 13 a 15. Além dos ardis, veja o que o diabo faz para tudo isso. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, ou não é de se admirar, porque o próprio Satanás
se transfigura de anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, meus irmãos, o próprio diabo se transfigura. Pastor, é muito engano para mim ter discernimento sobre estas coisas. O que eu faço? Viva uma vida em Cristo. Nós precisamos de discernimento para todas essas coisas. Se nós andarmos com Cristo, nós não seremos entregues a Ele. Estou pregando aqui, estou pregando para casais que só Deus sabe o que está no coração deles com relação à igreja. Irmãos, o rebuliço de Jesus já começou, vai ter o balançar da figueira, você resolve o que vai fazer. É muito fácil ficar condenando as pessoas, apontando o dedo, dizendo que concorda ou não concorda. Agora, paga o preço para ver se Deus está ou não em tudo isso que está sendo feito. Então, ele procura cegar a mente humana com relação à verdade de Deus. O engano que cega, que tira o verdadeiro conhecimento. E para muitos, discutir a respeito disso, não. Eu sei o que eu quero, eu sei para onde eu vou, mas isto é direção de Deus. Uma coisa é saber, irmãos, eu sei para onde fica Goiânia. É só sair aqui, ó, você pega 153 e manda bala. Você vai reto e não entra em cidade nenhuma. Você vai chegar em Goiânia, sim ou não? Eu sei para onde eu estou indo quando eu pego o carro e vou para lá. Mas é direção de Deus? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu também sei, nós temos cabeça, temos inteligência. Mas é vontade de Deus? Eu me conheço. Não, aí já é uma mentira, porque você não se conhece. Quem nos conhece é Deus. Eu não me conheço, você não se conhece. Quem conhece nós é Deus. Eu sei quem você é, conheço as suas obras e sei quem você é. Eu não sei. Por isso que muitas vezes a expressão sai da nossa boca. Eu me desconheci. Na verdade, você estava se conhecendo. Amém ou não? Outra coisa, Jesus chama Satanás de ladrão e a Bíblia deixa claro. Ele veio para matar, roubar e destruir. Por que a Bíblia e não o versículo, pastor? Porque tem guerra teológica, porque o versículo está falando do falso pastor e não sei o quê. Irmão, é tanta coisa, é tanto besterol para confundir a mente das pessoas. Se aquele versículo, vamos supor que aquele versículo de João 10:10 é um versículo só para realmente o falso pastor. Mas o diabo não mata, não rouba e não destrói. Por favor, que coisa infundada. Olha, irmãos, o diabo, ele tem um poder de destruição que nós não temos noção do tamanho que é. Eu lembro que quando Deus a primeira vez nos colocou para jejuar 48 horas seguidas, sem comer, sem beber, e foi a primeira vez, e aconteceram muitas coisas, e era para a gente à noite ir para a chácara da Berenice, minha sogra, e ali não fazer algo que Deus direcionou. Só que como era a primeira vez, e hoje eu entendo que era uma guerra espiritual, quando chegou a noite eu me senti fraco, e eu não conseguia levantar o braço direito. Aí falei para a Vilcelene, eu não vou lá na sua mãe não, porque eu estou muito fraco, eu não estou conseguindo nem ficar em pé direito, mas eu queria cumprir o que Deus falou, 48 horas, 2 dias. Aí ela começou a chorar, e de uma cena assim, de chorar compulsivamente, minha mãe vai morrer. Falei, como assim? A minha mãe vai morrer, sem mais, sem menos, ela falando isso. E aí, falei, não, então nós vamos lá. Ela disse, não, você está cansado. E eu disse, não, mas eu vou assim mesmo. Ela, não vamos, mas nós vamos orar e você está cansado e tal. Acabou que nós não fomos. Quando chegou a noite, que ela foi deitar e dormir mais cedo que eu fui para o quarto da oração. Nós sempre tivemos quarto de oração, graças a Deus.
e fui orar ao Senhor mesmo naquela fraqueza, e orei um pouco, orei, depois fui para a cama deitar. Quando eu fui para a cama deitar, que eu me deitei, ela começou a falar em línguas estranhas fluentemente. E aí eu comecei a virar devagarzinho, pensando, Deus quer falar alguma coisa, e eu não vou acordar ela. E Deus tomou a boca dela e disse, não se preocupe, ela está sob profundo sono. Eu quero falar contigo. Aí Deus falou, era para que vocês fossem na casa da mãe da minha serva. As palavras às vezes mudam alguma coisa, porque a lembrança às vezes falha. Era para que vocês fossem lá. Foi feita uma obra cruzada contra a minha serva, obra de morte. E foi falando a forma. Aí ele disse, eu sei como você está se sentindo. Levanta as tuas mãos, porque eu vou te alimentar. Aleluia. Eu levantei as mãos assim, ó, da ponta dos dedos foi entrando assim uma força. E entrou para o meu corpo. E ficou como se eu tivesse banqueteado naquela hora. E o Senhor me fortaleceu. Quando levantamos de manhã, continuando no propósito, eu fui na casa do Gervásio, que tinha sido o camarada que mexeu com baixo espiritismo, e conhecia tudo dessas coisas. Eu não sabia o que era obra cruzada na época. Fui para ele, perguntei, o que é obra cruzada, Gervásio? Ele disse, é uma obra que as pessoas vão na sexta-feira, faz a oferenda, e na outra sexta-feira o Exu desce para falar de que matou. Falei, rapaz, E aí nós fomos para, eu e o pastor Jesuel, as esposas fomos lá para a chácara onde estava a Berenice. Quando nós chegamos na chácara, nós fomos para a cachoeira lá no pé, para continuar o dia de consagração, porque era só a tardinha que era para encerrar. E nós fomos continuar a orar. Quando nós chegamos, eu vi e o pastor Jesuel viu, demônios como ninjas, no alto das cachoeiras, assim, aparecendo igual nos filmes. E ele disse, você está vendo? Eu disse, estou vendo. São demônios ninja, tudo ninja. Quando apareceu, nosso corpo voltou à fraqueza. A gente não conseguia levantar o braço, o poder da aproximação das trevas. E aí a gente não conseguia e começamos, Senhor, tem misericórdia, quebra, Senhor. E aquele abafamento, o ar pesado, a gente não conseguia falar muito. E Senhor, o teu sangue tem poder, Senhor, vai entrando, vai com poder, Senhor, manda anjo aqui, Senhor, opera. E fomos até 5 horas da tarde, quando rompeu. E aí nós subimos para a casa. Quando chegamos lá, já chegamos para orar. Quando nós fomos orar, começou uma cena de demônios subindo, no mesmo trajeto que nós subimos, parecendo porco, parecendo os animais, e subindo, e começou a subir em cima da casa, da varanda onde a gente estava, hora que eu fui orar pela minha sogra Berenice, que ela ia passar por uma cirurgia, por causa de uma enfermidade terrível lá, e aí nós fomos orar, e quando começamos a orar, aquele rebuliço, e eu olhei em volta da casa onde eu estava, e Deus me deu uma visão, em volta da casa, riscos de água, como algumas churrascarias colocam assim, já viram aqueles riscos de água, descendo em volta, e aí Deus me mostrou aquilo, eu falei, o que é isso? Pensei na minha mente, porque eu estava em oração, falando em mistério, e aí Deus falou na minha mente, isso que você está vendo em volta da casa, são as lágrimas dos santos que eu coloquei para orar agora por esse momento. Aleluia. E o demônio batia os pés em cima assim, ele não podia entrar, porque estava guardado o lugar, e a gente orava repreendendo aquele mal. E quando orou pela Berenice, no mesmo exato momento, ela foi curada totalmente daquilo que estava sobre ela, porque era uma obra mandada, e Deus estava arrancando e queimando. Se ela fizesse a cirurgia, ela iria morrer, mas Deus é fiel para fazer obras maravilhosas. E como o Jacinto, que era esposo dela, não era convertido, e ele tinha muita restrição, quando ele viu aquilo acontecendo, eu virei para ele e disse, você quer aceitar Jesus? Ele chorando disse, como não aceitar Jesus? E Deus fez aquela grande obra. Aleluia. Por que o Senhor está contando esse testemunho? Porque vale para a gente ver a guerra espiritual.
Aquele casal estava atacado pelo inimigo. É necessário oração, é necessário jejum, é necessário discernimento, é necessário perseverança. O diabo não está brincando de matar, roubar e destruir. Muda essa cara sua, muda esse semblante seu. Começa a adorar a Jesus, começa a receber a palavra libertadora, curadora, saradora. Faz alguma coisa. E por que Jesus fez isso? Porque Ele ama as pessoas, e Ele faz com qualquer um de nós que se dispuser. O fato de Paulo usar o termo a nossa luta, indica que estamos envolvidos em um confronto direto. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, essa batalha constante é contra principados e potestades. Há uma batalha, há uma guerra espiritual. Se alguém que é mestre em teologia falar para você que não existe, ele é um mentiroso. Pare de ouvir esses mestres que não sabem o que estão falando. Não me considero um mestre dos mestres, nem um bom mestre. Eu me considero um servo de Deus. Mas a nossa vida tem batalha espiritual toda hora. Outro dia eu e a Vilcelene estávamos dormindo, mas graças a Deus com a vida ligada no Senhor. Quando o demônio apareceu na porta do quarto, nós dois levantamos as mãos dizendo: sai em nome de Jesus. Tem que estar ligado, a batalha está travada. Não é o pastor, não é a pastora, não é o obreiro, não é a obreira, não é o marido, não é a esposa, não é o filho, não é a filha, não é o pai, não é a mãe, não é o sogro, não é a sogra, não é o genro, não é a nora, é o diabo que se levanta, e a nossa batalha é contra as forças do mal. Muda, vem, muda essa cara, faz alguma coisa em nome de Jesus. Hoje eu quero ser enfático com isso. Muda essa cara. O diabo tem travado a sua cara, o diabo tem travado as suas mãos, o diabo tem travado a sua mente, o diabo quer destruir você. Acorda, começa a adorar, começa a louvar, começa a dar glória ao Deus que te guarda e nos reveste de toda a armadura. Aleluia. Se eu quisesse te enganar, irmão, eu podia te enganar, só para ganhar dízimo e ganhar notoriedade e muita coisa. Eu estou sendo honesto, eu estou pagando o preço de falar a palavra como tem que ser dita. Pelo amor de Deus, não me tenha como seu inimigo, mas como alguém que está sendo honesto e sincero, falando o que precisa falar. Mas é interessante, irmãos, que nós temos que entender que Satanás deseja usar nosso inimigo externo, o mundo, bem como nosso inimigo interno, a carne, para nos derrotar. Suas armas são terríveis, suas ilusões são terríveis, suas sugestões são terríveis. Toma o fruto, você vai vencer. Cai nesse pecado, você precisa. E aí vai. Mas o equipamento está franqueado aos cristãos. O equipamento da batalha. A armadura de Deus é dada para todo cristão que está ligado nele, em Jesus Cristo. Uma vez que a batalha acontece em todos os sentidos e aspectos, precisamos de equipamentos ofensivos e defensivos. Sim, Deus nos supriu com toda a armadura e não devemos deixar parte alguma de fora, porque Ele age nas brechas. Tem que cercar, tem que guardar. Satanás sempre procura uma área desprotegida para usar como ponto de partida para os seus ataques. Por isso Paulo em 4:27 de Efésios vai dizer: não deis lugar ao diabo, porque se der, não dando, ele já vai intentar, mas se der, é onde ele vai atingir. Porque quando, Lucas 4, Mateus 4, quando o diabo se aproxima de Jesus nas últimas tentações, qual que é a primeira proposta dele? Diga para que as pedras se transformem em pães. Por quê? Porque era a carência, 40 dias sem comer. Ele age na onde está a carência.
E aí depois vem as outras duas últimas propostas, porque ele estava pagando o preço para aquilo. Então é como se para agradá-lo, cuidado com essas coisas. É melhor não ter e ir para o céu, do que ter e ir para o inferno. Preste bastante atenção nas palavras. Paulo ordena aos seus leitores que vistam toda a armadura, tomem as armas e resistam a Satanás. E só podemos fazer tudo isso pela fé. O dia é mau e o inimigo é mau. Mas Romanos 8,31 diz: se Deus é por nós, se Deus é por nós, quando é que Deus é por nós? Quando nós somos dele. Se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverdes em mim. Primeiro as palavras em nós, primeiro o domínio dele, primeiro o querer dele, primeiro a vontade dele, primeiro a direção dele, primeiro o propósito dele, e depois nós nele. Aí pode pedir o que quiser. Então, quais são esses equipamentos na armadura? Primeiro, o cinto da verdade. Se Satanás é um mentiroso, o cristão deve ser controlado pela verdade. E falando e vivendo a verdade. E se o cristão vive a verdade derrota a mentira. Entendeu por quê? Tem que ser verdadeiro. Tem que ser o que tem que ser. O cinto mantinha unidas as outras partes da armadura. E a verdade é o elemento de integração na vida do cristão vitorioso. Se não tiver verdade, não tem segurança na armadura. Se não tiver verdade, a armadura cai. Porque o cinto segura a armadura, prende a armadura, liga os equipamentos. Um homem de integridade que tem a consciência limpa pode enfrentar o inimigo sem medo. O cinto também segurava a espada. A menos que pratiquemos a verdade, não poderemos usar a palavra da verdade. Uma vez que a mentira entra na vida do cristão, tudo começa a desintegrar-se. Por mais de 1 ano, o rei Davi mentiu sobre o seu pecado com Batseba, e nada deu certo. No Salmo 32 e no Salmo 51, Davi conserta a sua vida, e depois disso, os ossos são curados, a história é curada, porque na verdade o Senhor age. A couraça da justiça, essa parte da armadura feita de placas ou de cadeias de metal, cobria a parte posterior e anterior do corpo, desde o pescoço à cintura, simbolizava a justificação do cristão em Cristo, segundo aos Coríntios 5:21, e a sua vida justa no Senhor, Efésios 4:24. Satanás é o acusador, mas não pode acusar o cristão que está vivendo a sua vida correta em Cristo. Ele não atinge o cristão que está bem equipado, aleluia. O tipo de vida que levamos ou nos fortalecerá de modo a resistirmos aos ataques de Satanás, ou dará espaço para que ele nos derrote. É necessário uma vida errada para que você vá para o inferno, mas é necessário uma vida certa para que você vá para o céu. Mas a decisão é de cada um. E é interessante porque às vezes muito mais usamos energia para errar do que para acertar. Muitas vezes para pecar tem que andar mais longe, e para acertar tem que andar mais perto. Tem gente que para pecar vai lá para Goiânia, tem gente que para acertar permanece na cidade. Está entendendo o que eu estou falando? Então, a couraça da justiça tem que ter também as sandálias do evangelho. Os soldados romanos usavam sandálias com cravos na sola para dar mais apoio aos pés durante a batalha.
não quer cair na batalha, sandálias do Evangelho. A fim de resistir e de permanecer inabaláveis, precisamos calçar os pés com o Evangelho. Devemos estar em paz com Deus, em paz com os outros, a fim de derrotarmos o diabo. Tiago 4, de 1 a 7. É a partir daí que levaremos o Evangelho ao mundo todo, quando nós formos fortes no Senhor, inabaláveis, inatingíveis, porque estamos no Senhor, revestidos de toda a armadura. Aí nós podemos ir para o campo do inimigo e Deus nos guardará, porque há sinceridade em nós, há verdade em nós, há aliança em nós, e o Senhor estará nos guardando em tudo. Além disso, o escudo dessa armadura, que é o escudo da fé. A fé mencionada nesse versículo não é a fé salvadora, mas sim a fé viva, a confiança nas promessas e no poder de Deus. Muitas vezes o diabo vai dizer para você: quem é você para me destruir? A sua fé vai falar: mas não sou eu que te destruo, é o Senhor Jesus Cristo, e eu sei que Ele já venceu você. É a fé viva. O diabo fala assim: você não vai vencer. Aí você não fala: eu não quero saber se eu vou vencer, se eu não vou vencer. Eu só quero saber de continuar em Cristo, abençoado e cuidado por Ele. Não vem com ilusão, não vem com fantasia. Eu não preciso ser reconhecido, eu não preciso ser visto, eu preciso de ser de Cristo. A fé viva faz essas coisas. A fé é uma arma defensiva que nos protege dos dardos inflamados e dos ataques de Satanás. Esse escudo grande, normalmente medindo 1,20 por 60 de largura, era feito de madeira e revestido de couro resistente. O soldado segurava-o diante de si para protegê-lo das lanças, flechas e dardos. Também, irmãos, as beiradas do escudo tinham um formato que permitia, com uma linha, como se uma linha inteira de escudos encaixasse e fizesse uma proteção ampla para os soldados. Quando a gente tem fé, nos unimos em pessoas de fé e há um escudo de guarda protetora de Deus sobre nós. A igreja se enche de fé, há um escudo de guarda na fé, arabassai, na igreja, aleluia. Quando eu oro com fé, você ora com fé. Quando dá 3 horas da manhã, nós começamos a ajoelhar, o relógio de oração começa pá, 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 a fé está fazendo pá, 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 está ligando os escudos, está ligando a proteção, Deus está movendo, Deus está agindo, as respostas começam a virem dos céus para a igreja que se ajoelha, há um exército clamando, aleluia. Atos 12, Pedro foi preso por 4 quaternos de soldados e não podia sair de lá, mas houve um exército que se ajoelhou na casa de Maria, os escudos foram ligando um no outro, a oração era ininterrupta, um anjo desceu naquela prisão, abriu as grades, abriu o caminho, arrancou Pedro de lá, porque o escudo da fé garantiu a vitória. O capacete da salvação. Satanás deseja atacar nossa mente. Foi assim que ele derrotou Eva lá no jardim. É assim que ele quer intentar contra a igreja, segundo aos Coríntios 11, de 1 a 3 citado. O capacete da salvação refere-se à mente controlada por Deus. A certeza que estou em Cristo salvo. É triste que muitos cristãos não consideram o intelecto importante, quando na realidade ele tem um papel crucial no crescimento, no serviço e na vitória. Sabei que o Senhor é Deus, é coisa de intelecto, de lucidez, de culto racional. Quando Deus controla a mente, Satanás não consegue fazer o cristão desviar. Quando a mente é de Cristo, os pés também são, radabassaia. Quando a mente é de Cristo, o coração também é, alabaia, aragácia, aleluia. Entenda, a pessoa de fé que estuda a Bíblia e que aprende o significado das Escrituras,
não se deixará enganar com facilidade. Devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 de Pedro 3,18. Aqui, convencido, vitória garantida. Aleluia. A espada do Espírito. Esta é uma arma ofensiva que Deus nos dá. O soldado romano usava embainhada em seu cinto uma espada curta para combates corpo a corpo. Hebreus 4,12 compara a palavra de Deus com uma espada afiada, capaz de penetrar o ser interior da mesma forma como a espada material traspassava o corpo. Quando a palavra nos convenceu do pecado, nosso coração foi compungido. Atos 2,37. Uma espada material traspassava o corpo, mas a palavra de Deus traspassa o coração e garante a salvação. O Espírito Santo escreveu a palavra, e o Espírito também empunha a palavra, quando a aceitamos pela fé e a usamos. Aleluia! Uma espada material fere e mata, enquanto a espada do Espírito cura as feridas e vivifica. Quando usamos a espada contra Satanás, desferimos o golpe que o enfraquece e o impede de atrapalhar nossas famílias e a obra de Deus. Aleluia! Bem-aventurado os que se revestem de toda a armadura de Deus. Aleluia! Eu lembro que em trabalhos de libertação, muitas vezes, quando a fúria do diabo era muito grande e haviam muitos Exus e outros ataques terríveis, Deus nos dava a direção: Senhor, toma a espada da glória, Senhor. E quando falava assim, os demônios já começavam a tremer. Corta a cabeça dessas entidades. Irmão, caía tudo por terra, não ficava nada. Porque há uma espada da glória nas mãos do Todo-Poderoso. Ele é o general que já venceu as batalhas. Outra coisa, 18 a 20 de Efésios 6. O poder da oração é a energia, o poder, a graça de Deus. A oração é a energia que capacita o soldado a usar a armadura e empunhar a espada. Não somos capazes de lutar na batalha com o nosso poder, por mais forte ou habilidosos que julguemos ser. Quando Amaleque atacou Israel, Moisés foi para o alto do monte a fim de orar. Enquanto Josué embaixo usava a espada, no vale, Moisés orando, com as mãos levantadas, o exército se levantava para vencer as batalhas. É necessário. E orar que jeito? Orar em todo o tempo. Significa estar sempre em comunhão com o Senhor, estar conectado com Ele a todo tempo. Ao orar, o ideal é nunca dizer: Senhor, colocamo-nos em Tua presença, pois na verdade nunca devemos deixar a Sua presença. O cristão deve orar em todo o tempo, pois está sempre sujeito às tentações, aos ataques do diabo, mas o Deus que serve não dormita, não tosqueneja, não pisca, não dorme. O nosso Deus, os olhos estão abertos e atentos, vendo tudo e todos, sabendo de tudo e de tudo, aleluia, em todos os tempos, aleluia. E orar, irmãos, com todo o coração, orar com toda a oração, ou seja, com súplicas, conforme Paulo disse, com oração e súplica, derramar a alma, por poder nisso. Não é vir para a oração, ajoelhar e dormir, é orar com vontade, é suplicar, é alcançar um nível maior diante de Deus no clamor, é orar também, como Paulo disse, no Espírito. O que é orar no Espírito que Paulo está falando no texto que lemos? É orar dirigido pelo Espírito Santo. Ele nos ensina a orar como convém. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26 a seguir. Tente alcançar essa comunhão com o Espírito. Abra a boca, deixe Ele usar e Deus vai operar. E não é só
Saber como orar e orar assim, orar com os olhos abertos. Paulo disse, orando e vigiando, é orar e vigiar, é orar e estar com os olhos abertos, é orar e estar atento. Se eu estou olhando, orando, repreendendo o diabo, então abra os olhos, porque ele é traidor, ele é traiçoeiro, mas repreenda com autoridade, porque o teu Deus é poderoso para destruir toda ação do mal. É continuar orando, é não parar de orar, é orar por todos os santos. Paulo disse, ore por mim e ore por todos os santos, ore pelo pastor, pela pastora. Você não sabe a batalha, a luta, a guerra que eles enfrentam, você não conhece, ore por eles, eles são os alvos do diabo. Ore para que Deus guarde, para que Deus unja, para que Deus levante, para que Deus dê ousadia na palavra, como Paulo disse, orando por mim, para que Deus me dê a palavra, para que eu possa abrir a boca livremente e anunciar o evangelho do Senhor. Ore pelos seus irmãos, ore pelo seu esposo, pela sua esposa. Não diga, ele é isso, ele é aquilo. Abra a boca para clamar, abre a boca para orar, abre a boca para dar uma cobertura espiritual. Ore por seu pai, ore por sua mãe, ore pelas famílias da igreja, ore pelas pessoas, as crianças, adolescentes, jovens, adultos, senhores e senhoras. Ore uns pelos outros em todo o tempo. Aracá, surabagás, aleluia. E ele diz, encorajando, 21 a 24, quando ele diz, ora, para que vocês também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Tíquico, irmão, amado e fiel ministro, o Senhor vos informará tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e console os vossos corações. Encorajamento. Nós temos que, ao invés de ficar falando mal dos outros, inventando áudios e situações, nós temos que encorajar uns aos outros, ajudar uns aos outros, fortalecer uns aos outros, ao invés de ficar brigando com o sistema da igreja. Por que essa igreja não sei o quê? Em nome de Jesus, conserta a sua vida. A igreja é assim, já tem 25 anos, não vai mudar essa igreja, é o modus operandi da igreja. Você veio para cá, estava lascado, Deus mudou. Para de pôr problema para a igreja, abre a sua boca para ajudar, abre a sua boca para estar junto, abre a sua boca para crescer junto. Deus fez milagre nesta casa, na sua vida. Não seja ingrato, seja grato. Faça alguma coisa pela obra que abençoou você e te arrancou do lamaçal da perdição e te deu um norte, te deu uma razão, te deu um sentido. Orai uns pelos outros e encoraje uns aos outros. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vocês me dão 10 minutos para concluir? Sim ou não? Glória a Deus. Quem é o principal oponente da família? Satanás. Quem é a principal brecha de Satanás na família? Se você não vigiar, você. Não seja a porta do diabo na sua casa. Seja a porta de Jesus. Seja a porta onde Jesus, através de você, chegue. Assuma o lugar e abençoe a casa. A mulher convertida, por causa da sua vida com Deus, abençoa o marido não convertido. Olha o poder. Pare de colocar na cabeça do seu marido que ele tem que sair da igreja. Conserta a sua vida. Bicho, não está nem pensando nisso. Quer atrapalhar o marido e tirar ele da presença de Deus? Depois você que vai sofrer. Aceita. Põe o orgulho na lata do lixo, levanta a sua vida espiritual. Deus tem um propósito. Olha, meus irmãos, as áreas que o inimigo age, primeiro, financeira. Faz a esposa gastar demais ou o marido gastar demais, embaraça e o diabo entra. Porque um lar com problema financeiro, meu Deus do céu.
Uma coisa é você não ter muitos recursos, já passei por várias situações e fases, e uma esposa ao seu lado, te ajudando. Outra coisa, brigando por causa da situação em questão. E o diabo se anda nisso. Embaraços financeiros, endividamentos para alcançar um nível que você não tem, mas quer concorrer com os outros. Ah, o meu pai tem, ah, o meu irmão tem, a minha irmã tem. Por que nós não temos? Porque nós somos de Deus. E nós vamos ter na hora que Deus quiser. Nós não estamos concorrendo com ninguém. Ninguém quer ser mais rico do que os outros, ou ter mais carro bonito, ou casa bonita. Não é, irmão, nós somos crentes. Para que concorrer com a vizinha, com a amiga, com quem telefonou, com quem vestiu um vestido tal? Para com isso, você não é desse nível. Você é do nível excelente, o nível de Deus. Mas o diabo age nisso, traz insatisfação. A pessoa é salva, mas está triste. Como pode? Ações malignas. 1 Timóteo 6, 9 e 10, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Quantas esposas têm um marido honesto, mas porque ele não é rico, não é feliz com ele? O que você quer? Um marido destroçado, bagunçado, que vai te trair e ele é rico? Ame o marido honesto, abrace o marido honesto, ajude o marido honesto. Ah, mas a esposa, ela é isso, para com isso. Se você tem alguém honesto que Deus colocou ao seu lado, comemore isso. Isso vale mais que o dinheiro todo do mundo. Outra coisa que o diabo age nas áreas, os filhos, fazendo-os envolver em drogas, pornografias, amizades infiltradas para a destruição desses filhos. Ah, mas eu achei um amigo tremendo. O diabo arruma Acã, Abirão, em qualquer lugar. E os caras são legais, piadistas, agradáveis, só que são condutores para as drogas, para a prostituição, para a morte da fé. Guarda seus filhos, não siga seus filhos, faça com que, com graça e amor, seus filhos sigam seus passos, porque você segue Jesus. Se você seguir seus filhos, você também se perde, porque seus filhos não têm maturidade. Quem tem maturidade é você. Não deixe o diabo agir nisso. Cuidado, monitora, vai junto, vai, ajuda, mas não briga e não se apresenta inimigo do seu filho ou da sua filha. Se apresenta uma pessoa que está em favor desta pessoa, que ajuda, que ouve, que ora junto, que dignifica e etc. Outra atitude, outra área que o diabo age, emocional, traumas e situações antes do casamento, traumas e situações durante o casamento, mágoas guardadas e nunca tratadas. Daqui um pouco explode, daqui um pouco não tem mais cura. Você quer a bênção de Deus? Quantos querem ser abençoados por Deus? Só os que querem, por favor, levanta a mão. Se não quer, não levanta não. Quer mesmo? Então limpa o coração. Não deixa nada contaminar seu coração. Não temos que ter razão, não temos que isso ou aquilo. Nós temos é que ser abençoados por Deus. E por último, dessas áreas, o lança-culpas, que a mesma serpente fez um mal lá no jardim, aí daqui um pouco veio para o Adão, foi a Eva, veio para a Eva, foi a serpente, o lança-culpas. Ninguém assume seus erros, ninguém assume onde está errando, onde está falhando. Assume os seus erros. Eu errei nisso, e vamos consertar, Deus vai nos abençoar. E você errou nisso, vamos, você precisa de perdão, eu preciso também, vamos abraçar e deixa Deus abençoar. Amém ou não? Não fica lançando culpa, primeiro veja as suas culpas, veja os seus erros. Tem muitas traições que o erro primeiro foi porque você negou seu corpo para o seu marido. Tem muitas traições foi porque primeiro você negou uma vida íntima para a sua esposa. Tanto um quanto o outro estão erradíssimos, e se não consertar vai para o inferno. Mas eu estou dizendo que a gente tem que entender quando nós somos canais do erro do outro,
que nós sejamos lavados no sangue de Jesus, que estejamos revestidos de toda a armadura. Fique sobre os pés em nome de Jesus. Quais são as curas para o casal, as curas para a família? Primeiro, confissão e arrependimento no lar. Tratar então o assunto no desejo de curar, de perdoar, de restaurar, porque você quer o perdão. Preste atenção, por favor, é importantíssimo. Tem que ter cura, não é só informação. Tem que conversar a respeito, tem que tratar, tem que sarar. Meu Deus, eu estou falando aqui, eu tenho as direções do Espírito Santo. Quantas pessoas de coração fechado que não vão tratar? Orgulhoso. Trata pelo amor de Deus. Abra mão pelo amor de Deus. Jesus está pedindo para entrar na sua casa com esta palavra. Deixa eu entrar, deixa eu reinar, deixa eu curar, deixa eu libertar, deixa eu transformar. Deus está sendo humilde conosco. Será que nós não podemos ser humildes com Ele? Confissão e arrependimento. Tratar o assunto com o desejo de sarar, de resolver. Também quebrantamento diante de Deus para que essa cura seja real. Senhor, sara a minha alma, muda a minha vida, Senhor, me ajuda a trabalhar isso, e insiste com Deus até que aconteça. Não desista. Se aproximem um do outro. Para desse negócio de, me tratou mal agora mesmo, agora quer conversar. Onde está a sabedoria, criatura? A gente tem que parar com essa sensibilidade que destrói a família. Aí conversou, falou, agora vamos pôr isso na lata do lixo. Vem cá, amor, vem cá. Agora você está bem comigo, né? Começa a brincar sobre a situação. Vem cá, me dá um abraço. Nós temos tudo isso para fazer, por que é que não faz? Arrogância, ignorância, estupidez. E o diabo? É isso aí, deixa eu reinar nessa casa. Deixa Jesus entrar. Ficou assustadinho com a voz? Ele não faz essa voz, mas entra com um sapatinho de algodão. Acaba com o seu coração, com a sua cabeça, com o seu casamento, com o seu futuro, e acaba com seus filhos. Deixa, ao invés de Satanás, deixa Jesus, o Espírito Santo. Levanta para uma vida nova, levanta para uma história nova, levanta para ter um lar cantinho do céu. Não quero casar nunca, porque meu pai, minha mãe, seu pai, sua mãe não é Jesus. Jesus dá casamento maravilhoso e abençoado. Não dê lugar para os traumas, dê lugar para o Deus que tem um lar cantinho do céu, para quem confia nele, vive a palavra dele. Arabacá, Surai. Se o meu pai foi o que foi, eu quero ser o que Jesus quer que eu seja. Se a minha mãe foi o que foi, eu quero ser o que Jesus quer que eu seja. Dá lugar para Jesus, dá lugar para o Espírito Santo. Vê se entra em nome de Jesus no clima de alguém que reveste-se de toda a armadura de Deus. Aí para trás não tem nada para você achar. Estou falando a palavra de Deus para entrar na sua casa e libertar e arrancar aquele inferno que está lá. Nós somos soldados, nós somos guerreiros. Um soldado é levantado para guardar a pátria, para guardar a pátria, a sua pátria, a sua casa. Não seja covarde, levanta, entra na batalha, se reveste de toda a armadura. Isso não é lugar para você dar guisada aqui não. O diabo está destruindo as famílias. Os meninos estão indo para as cracolândias. São os nossos filhos. Você é responsável e eu sou. Vamos revestir da armadura. Aqui não, aqui é de Deus. Aqui não, Satanás, aqui é de Deus. Lavado no sangue, coberto pelo sangue, cercado pelos anjos.
Ache ruim uma palavra como esta e seja derrotado. Tome essa palavra, se levante com a armadura e seja mais que vencedor. Por que o senhor está falando assim? Porque eu tenho que acordar você com a parte que me cabe. O diabo não vai destruir você, não vai destruir sua casa, não vai destruir seus filhos, não vai destruir a sua história, em nome de Jesus. Então vamos nos revestir da armadura. Vamos orar agora para o Senhor nos dar essa armadura. Vamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Somos fracos, mas Ele tem força e tem poder. Se nos escondermos nele, seremos fortes. Se nos rendermos a Ele, seremos fortes nele. Levanta as mãos. Tem alguma palavra aí de oração ou tem preguiça? Ou não consegue nem levantar as mãos? Estou falando para quem quer vencer. Eu não estou falando para fracassados e preguiçosos. Eu estou pregando para um exército que quer vencer. Eu preguei a palavra, eu dei o estudo que o Senhor me inspirou. Eu falei as palavras com ousadia, Senhor. Agora vai derramando dos céus um renovo de força e poder, em nome de Jesus. Sim, meu Jesus, um renovo de força e poder. Tira esses pensamentos de morte, tira esses pensamentos de derrota, tira esses pensamentos de fracasso que a serpente está colocando. Arranca a serpente desse jardim, arranca a serpente dessa família, arranca esse diabo em nome de Jesus Cristo. Arranca esses pensamentos de trevas, esses pensamentos de derrota, arranca esse pensamento de desistência, arranca esses caminhos de morte, em nome de Jesus, em nome de Jesus, venha força e poder, força e poder, força e poder. Força pela palavra, força pela unção do Espírito Santo, força pela obra da cruz que Jesus venceu por nós. Vem, levanta os soldados de Cristo, levanta o exército de Cristo, levanta levanta, aprova o soldado, aprova, Senhor, aprova a soldado de Cristo, aprova agora. Levanta as mãos e começa a tomar posse da armadura de Deus, começa a tomar posse do capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, os sapatos da preparação do evangelho da paz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o escudo da fé, para nos defender de todos os dardos inflamados do inimigo. Em nome de Jesus, o poder da oração, o poder de orar em todo tempo, vem, em nome de Jesus, o poder de vigilância, o poder de vigiar em todo tempo, vem, o poder de orar uns pelos outros, o poder de orar sem cessar, vem, xarabacaia, e também, em nome de Jesus Cristo, a ajuda mútua, o incentivo, o encorajamento de um para com o outro. Receba, ser liberto, ser abençoado, ser curado, ser sarado, ser abençoado como esposo nessa casa, ser abençoado como esposa nessa casa, ser abençoado como filho, como filha, ser abençoado nesse casamento, ser abençoado nessa família, em nome de Jesus Cristo. Vença a batalha espiritual, vença a guerra, vença, recabará, cantará, abraçandaraia. Receba unção, receba armadura, receba força, receba graça, receba a bênção de Deus. Carabarra cai, urabacana, arabassura cai, em nome de Jesus. Receba dos céus o selar da palavra, a determinação de vencer, a determinação de vencer, a determinação de vencer todas as batalhas, no poder do nome de Jesus, no poder do ingresso do corpo de Cristo, no poder das obras do Calvário por Jesus Cristo, no poder da nossa entrega total a Jesus Cristo. Receba, ser vitorioso. Sai dessa casa, Satanás, sai espírito de contenda,
contenda, sai espírito da fofoca, sai espírito da divisão, sai xarabaná, em nome de Jesus, sai xarabacaia, em nome de Jesus. A sua casa é abençoada, a sua vida é abençoada, a sua família é abençoada, todos da casa são para a salvação. Receba, 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 em nome de Jesus. Seus olhos espirituais sejam abertos, seus ouvidos espirituais estejam abertos, em nome de Jesus. A unção do Espírito Santo sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Você ouviu, agora você decide o que vai fazer. Que cada um tenha consciência que você sabe o caminho. Que Deus abençoe as famílias, os casais. Cerque cada casa, cada apartamento, cada lugar com muralha de fogo. Cada lugar que moram os filhos de Deus seja encharcado pelo sangue de Jesus. Seja guardado na palma da mão do Senhor. Seja um lugar de amor, de perdão, de compreensão, de comunhão, de respeito, de honra. Seja um lugar onde o Senhor more e nenhum mal alcance, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Curva a sua cabeça. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão, as consolações do Espírito Santo, habite em nós, esteja em nós, e na igreja na terra, até a Jerusalém de Deus. Os que recebem, que estão em Cristo, e são mais que vencedores, vão dizer: amém. Paz do Senhor Jesus, cumprimente uns aos outros. Deus abençoe, internauta. A batalha está travada. Brincar com isso é, daqui um pouco, experimentar derrotas. Esteja de pé, revista-se de toda a armadura. Não brinque. A vida é um campo de batalha, mas revestidos e em Cristo, somos mais que vencedores. Vamos vencer todas. O Senhor estará conosco todos os dias. Deus te abençoe.